O tema é responsabilidade subjetiva. A gente tem aqui Mariana Flamarion, João Gabriel Saviolo, Alissa Fernandes Silveira, Joselene Girolamo, Daniele Machado de Souza, Natália da Rocha Guimarães Gama, Júlia Alves Fonseca Silva, Caroline Catano Lopes e Augusto César Freire Coelho. Tá? Quem quiser interagir, vai mandando no chat, que a gente tira no final, tá bom? Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Eu sou a Evelyn. Eu faço parte da diretoria científica da Liga de Psicanálise, né? E queria agradecer aí vocês que se disponibilizaram para participar da roda de conversa que a gente vai ter agora. E para vocês se situarem um pouco melhor, a TOPS Lacaniano é uma associação sem fins lucrativos que, a partir dos fundamentos de Lacan, tem como finalidade a transmissão da psicanálise e a formação permanente de analista. Baseia e sustenta seus propósitos a partir da submissão ética psicanalítica e no dever com a transmissão da psicanálise. Então, eu acho que seria legal vocês se apresentarem agora para a gente começar o debate. E também reforçar o pedido da Mariana, né? Quem puder deixar a câmera ligada para isso ser uma troca, para a gente ir conversando durante a roda, tá bom? Então é isso. Boa noite, gente. Obrigada pela presença. Meu nome é Mariana Flamarion. Eu vou respeitar o Gabriel só leu um sobrenome meu, leu o sobrenome de todo mundo. Não me passou despercebido, só porque eu tenho quatro sobrenomes, mas eu me apresento como Mariana Flamarion. A gente está vindo falar em nome da TOPS Lacaniana, é uma associação psicanalítica lacaniana, para aqueles que entrarem nesse percurso querendo ser psicanalista. A psicanálise é uma formação para além da faculdade de psicologia, para o nosso sofrimento e tristeza, né? Porque a gente faz 5 anos de psicologia, resolve ir para a psicanálise e descobre que a gente tem um mundo sem fim. E nós formamos essa associação, é um lugar de formação de psicanalistas. A associação que a gente está representando hoje é esse espaço de associação para a formação de psicanalistas pela epistemologia da psicanálise lacaniana. Então, uma psicanálise específica. A gente tentou formular a nossa fala de forma que não seja impossível de transmitir para aqueles que não estão na psicanálise lacaniana, mas se a gente começar a ir para um lado que vocês não estão pegando, por favor, digam no chat, porque a gente acaba se acostumando a falar entre pares, né, dentro do campo, e a gente sabe que a semana é da psicologia, que apesar, né, do tema já ser dito, vindo da psicanálise, talvez alguns de vocês não estejam familiarizados e a gente não quer causar, né, não estou entendendo, não vou ficar. A gente espera que vocês consigam aprender alguma coisa, porque também diz da clínica no geral, né, da clínica também enquanto psicólogos. A gente tentou fazer esse intercâmbio, assim, essa fala entre os dois campos. Então é isso, me apresentei, meu nome é Mariana, psicanalista lacaniana, e vou passar a palavra. Boa noite, meu nome é Augusto César, sou psicanalista também, sou professor da Federal Fluminense, sou recém-mudado, né, epistemologicamente aqui. A gente vem trazer um pouco o que é essa pegada nossa, epistemologicamente falando, clinicamente falando, e agradeço aqui o convite, tanto do Gabriel para a Topos, quanto da Topos para mim. Bom, vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Vamos tentar interagir, vamos tentar conversar um pouco. Por acaso, eu estava vendo hoje um vídeo de alguém que dizia assim, eu não quero mais fazer congresso. Esse negócio de fazer congresso é meio que show, né? A psicanálise já tem muito show. Esse negócio de dar show não é legal, não. Eu gosto de interagir, eu gosto de trocar ideia. Prefiro trocar ideia com meia dúzia do que dar show para 50. Então, a gente está nessa, assim. Vamos tentar interagir e fica o convite, tá bem? Boa noite, meu nome é Alissa,
Eu sou do sul de Minas, acho que como vocês vão perceber pelos sotaques, cada um de nós aqui é de um lugar, de um cantinho do Brasil. Mas atualmente eu moro em Volta Redonda por conta da faculdade, né? Eu faço psicologia na UF e eu espero que hoje seja proveitoso para nós e para vocês também. Oi, pessoal. Bom, eu sou a Caroline, né? Já estive aqui com a Imital algumas vezes, né? E estamos de volta. Dessa vez estamos todos da Topos, né? É muito gostoso estar aqui de novo, receber esse convite mais uma vez, né? Eu sou psicanalista lacaniana, eu sou formada em psicologia, eu sou de São Paulo, né? E como a Alissa falou, tem cada um de um cantinho aqui. Eu acho que isso é muito legal, né? A gente já está acostumado aí nessa troca online. Então, como a gente está reforçando, né? Como a gente já está acostumado com esse ambiente online aqui, se vocês puderem pelo menos interagir aí no chat, vai ser bastante legal, né? A gente ter essas trocas aí, poder realmente trocar, né? Que eu acho que esse ambiente online é possível que ele seja bastante presente, né? Apesar da distância. Né? Então, acho que é isso. Eu sou membro da TOPS, né? Assim como todos. Menos o Augusto, ainda não é membro. Ainda. Boa Mas noite. Fique claro que eu sou participante, pelo menos. Sim. Boa noite, gente. Meu nome é Natália. Eu sou formada em psicologia também, né, pela Universidade Federal Fluminense, em Volta Redonda. Sou membro da Topos Lacaniano, sou psicanalista lacaniana e também fiquei muito feliz assim, com o convite, né, de poder estar junto dos pares, poder trocar um pouquinho com vocês também. E eu espero que seja bem interessante assim, essa troca, né, que a gente possa compartilhar um pouquinho aí também do nosso percurso. E é isso. Boa noite, gente. Meu nome é Júlia, também sou de Volta Redonda. Eu sou psicanalista, comecei meu percurso tem pouco tempo. Sou formada em psicologia pela UF, Universidade Federal Fluminense de Volta Redonda, e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que seja um momento de troca, que a gente possa trazer bastante coisa e trocar bastante coisa. Boa noite, gente. Meu nome é João Gabriel, eu sou estudante de psicologia da UF em Volta Redonda, também moro em Volta Redonda e sou membro da Topos, acho que desde maio. Tenho meu percurso na psicanálise vai aí quase 2 anos já e é um percurso que está sendo bem rico. Espero que nessa troca também possa ter algum compartilhamento dessa nossa experiência até agora, né? Acho que é isso. Boa noite, gente. Eu sou a Daniele, sou mineira, mas moro atualmente em Goiás. Sou psicanalista lacaniana, graduada em psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia e sou membro da Topos. E estamos aqui hoje para ter um pouco de troca com vocês, poder acrescentar alguma coisa, poder fazer uma troca mesmo com vocês. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Josi, embora o meu nome aí esteja dizendo Joselene, mas não confiem nisso. Eu sou psicóloga formada pela Unesp de Assis. Eu moro em São Paulo, mas o meu R denuncia que eu sou do interior de São Paulo, de uma cidadezinha chamada Tabatinga. Eu tenho um percurso dentro da psicologia, mas eu debandei para psicanálise faz um tempo, tive estágios na faculdade e tudo mais, mas eu permaneci ainda um pouquinho na psicologia, fiz mestrado, essas coisas, mas aí eu vi que a psicanálise lacaniana me chamava mesmo, então eu decidi optar por esse caminho. Então, hoje também psicanalista. E como todo mundo já disse aqui, né, a gente espera um momento de trocas, porque a gente adora trocar com os pares. Então, espero que seja muito proveitoso para vocês, assim como eu tenho certeza que vai ser para a gente. Então, muito obrigada pela presença de todo mundo. Acho que para a gente começar seria interessante a gente saber um pouquinho, claro, não de todo mundo que está aqui, né, mas o período de graduação que vocês estão, né, se está no começo da faculdade, se já está no final, né, se são estudantes de psicologia, para a gente saber com quem que a gente está falando também, até um pouco do que a gente vai falar, né, a gente pensou em falar um pouquinho
a princípio, né, desse período de formação, de quando a gente se forma, do início da clínica, primeiro, para entrar no tema que a gente foi chamado para falar, que é de responsabilidade subjetiva, né? Então, acho que é bacana a gente ouvir de vocês um pouquinho, né, em que período vocês estão da graduação. Ou não também, né, gente? Tudo bem. Não teve as interações. Eu acho que teve um pessoal que mandou aqui pelos comentários. Acho que o pessoal tava tipo, quem vai falar primeiro? Mas vai aparecer aqui pra gente. Nos comentários tá aparecendo. Daqui mesmo, né? Não é uma outra página. Não, aqui no chat, então tá aqui no chat. Vai que eu tô vendo errado, né? Só para eu me apresentar, então, já aproveitando. Prazer, boa noite, pessoal. Eu sou a Emily, eu sou membro da LAP, sou diretora de mídia e estou no penúltimo ano da faculdade, 6º período, e me interesso muito por psicanálise, então é um prazer estar recebendo vocês. Uma galerinha ali falou que está no 4º, né? 4º, 6º, 2º. A gente vai falar de início de clínica. Tem RH aqui também. Primeiro período. Continuem firme na faculdade. Vai ser longo para chegar até a angústia que a gente vai falar um pouco, mas assim, não desistam. A gente vai falar do início da clínica, né? Daqui a... Já está valendo a pena. A gente não quer desanimar ninguém, não, tá? Mas... Firme e forte. Persista. Vou me apresentar, eu sou Isabelle. Eu já me formei ano passado em psicologia e atualmente eu faço formação em psicanálise no CEP, São Paulo. Sou Pietra, eu estou no 4º período de psicologia também, me interesso por psicanálise. Bastante gente falou aqui no chat, que está no 6º período, no 4º período. Então, é mais ou menos a faculdade inteira que está aqui com a gente, né? Então, isso. E tem pessoas de vários lugares, né? Da PUC, Mackenzie. Sim, é isso que eu estava vendo. Bem legal isso, muito bom. Não, o primeiro que se apresentou é de Sergipe, de Aracaju. Deixa eu Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Prazer, meu nome é Luciano, eu sou doutor em administração pública, sou professor universitário e agora eu comecei a fazer minha caminhada, minha travessia pela psicanálise. Então já estou no meu curso de formação e é isso, acho que a gente pode contribuir aí com os campos do saber distintos e atravessando também a psicanálise. Sim, bem legal ver assim, né, a variedade de períodos. A gente também tem aqui nos membros, né? Vou falar um pouco disso. Neste momento, temos formados, né? Eu acho que só eu não falei o que eu era, eu também sou graduada em psicologia pela UF. Mas a Josi é mestre, o Augusto é doutor, a Alissa e o João são estudantes de psicologia já fazendo o percurso na psicanálise. Então, nós também temos aqui variáveis. Isso é bem legal. E como a gente falou, cada um de um estado, igual vocês, igual o pessoal que está falando aí no chat. Eu não falei também, eu queria falar só para vocês não acharem que eu caí, minha internet sumiu. Eu dou um curso agora, 7h30, então eu vou me ausentar, vou embora. Mas queria agradecer de novo ao Gabriel, o pessoal da Liga, a Unital pelo convite de novo. A gente tem gostado bastante dessa troca, tem sido muito legal, né? Eu e a Carol participamos de 2 lives com vocês, e aí dessa vez a gente chamou mais gente, para a gente não falar... A gente deixou você naquela salinha, assim, do YouTube, então. Esse traumático, vamos chamar os amigos. Mas a gente veio querendo representar a Topos, né, com todos os membros. Uma das membros não pôde estar aqui, a Ananda, mas estamos representando, então, esse percurso. A gente vai falar de início da clínica e tentar articular a responsabilização subjetiva com esse fazer clínico que também perpassa o psicólogo. A gente vai tentar encaixar um pouquinho aí. E aí eu acho que a primeira pergunta, antes do começo mesmo,
só para poder ir embora, se vocês já ouviram esse termo, né? Responder aí no chat, vocês conhecem responsabilidade subjetiva, responsabilização subjetiva de um paciente? Já ouviram falar disso alguma vez? Ou não? Mayara disse que não. Talvez ele não tenha ouvido falar de responsabilidade subjetiva, mas já tenha ouvido falar alguma coisa do assumir o próprio desejo, se responsabilizar pelo próprio sintoma, pagar o preço do seu gozo e outras formas pelas quais a gente escuta falar desse tema. Aí, quando mudou, todo mundo já ouviu falar, Augusto. Esse virou um nome, né? Tem um nome agora, tá chique. Responsabilização subjetiva, e é uma coisa que a psicanálise lacaniana tem enfrentado como um ponto ali de guerra, uma fronteira, porque tem muitos que acham que isso vem da psicanálise lacaniana, tem muitos que acham que isso vem desde Freud, e a gente vai tentar conversar um pouco disso, né? Se isso está em Freud, se isso está em Lacan, e se a gente compactua, se a gente quer continuar com isso, e vocês vão ver no fim, o spoiler básico, para que vocês fiquem, que nós somos contra. Então, a gente vai tentar falar bastante do conceito para falar o porquê que a gente é contra o conceito. Por que a gente não acha que um psicanalista, nem um psicólogo, porque tem muitas linhas da psicologia que pegam essa prática de responsabilizar a si mesmo, né? Esse movimento de positivismo, de coach, esse movimento de produtividade, ele tem dado muita força a esse lugar clínico do qual a gente não concorda. É um fazer clínico que a gente não concorda, que a gente não acha ético, mas que tem raízes profundas na psicanálise por mal entendidos e má interpretações. E a gente veio aqui tentar falar um pouco disso, da responsabilidade do nosso fazer, e do como isso acaba desembocando na responsabilidade de estudar a teoria, as referências e as técnicas dos nossos manejos clínicos, sejam eles alguma linha da psicologia ou alguma linha da psicanálise. Mas acaba que isso aparece tanto na psicologia quanto na psicanálise, que é conhecido por esses outros termos, né? Por essas outras formas de dizer. O que mais tem na internet é meme com essas falas de você é responsável, né, por aquilo que te acomete, você é responsável pelo que te acontece de errado, você é responsável, ou você deveria se responsabilizar para que a sua vida mude. Uma pegada meio assim, e a gente vai explicar o porquê de sermos contra. E eu vou sair bem daqui a pouco, então me perdoem. Acho que tem algo que é importante, né? Acho que principalmente para quem ainda está na psicologia, e a gente também já saiu aí da psicologia, é que quando a gente se forma, às vezes a gente fica muito perdido quando a gente escolhe a clínica, né? De como ir para a clínica, de como atender os pacientes, como saber se o que a gente está fazendo está sendo certo, errado, como que está sendo esse tratamento dos pacientes mesmo. E tem algo que a gente tem sustentado, né, na nossa formação, o quanto é importante a gente ter aí os estudos, né, estarem ali alinhados com a teoria, ter ali um espaço de supervisão para poder falar dessas dúvidas, para poder falar de onde está emperrando na teoria e o quanto isso é importante. E muitas vezes isso acaba desembocando até nessa questão da responsabilização dos pacientes, né? Se a gente toma aí como algo, esse paciente está sofrendo porque ele quer, ele não está mudando a vida dele porque ele quer. E o quanto é importante a gente ter um embasamento teórico, né? Até para saber, né, manejar esses casos. É muito importante a gente falar que quando a gente fala de uma atuação ética, né, de ética, a gente está falando não só daquelas coisas burocráticas que às vezes a gente vê, mas a gente está falando de epistemologia mesmo, de teoria, de técnica. Isso tudo sustenta que a gente faça uma prática, uma clínica com embasamento, para uma clínica que não é sustentada no feeling, na moral, na intuição, no achismo. Então, essa ética voltada para essa, com enfoque nessa coisa teórica mesmo, da teoria, da importância da teoria, da importância da técnica, do manejo,
da epistemologia, ela é muito importante para que a gente faça essa clínica diferente de um coaching e dessas coisas. Vocês estão me ouvindo? Sim. Vocês estão me ouvindo? Tá travando um pouquinho aqui para mim. Tá, mas pegando o gancho aí que as meninas falaram, né? Acho que até a faculdade, né? Por ser muito generalista a questão do curso, eu acho que muitas pessoas têm a dúvida, né? De, por exemplo, se identificar com alguma teoria ou mais de uma teoria, né? E ficar com essa dúvida. Será que eu posso usar tudo isso na clínica, né? E o quão importante que é, né? A escolha aí de uma teoria para fazer, né, da clínica mais ético. Eu não sei se vocês estão me ouvindo ainda. Tá travando um pouquinho, Nath. Para mim. Tá travando. Dando umas travadinhas, mas está dando para entender, né? Sim. Eu acho que uma boa forma da gente introduzir, né, esse assunto é trazer ficou todo duas... mundo aqui. Mas... Aí a Nath. Vamos esperar ela voltar. Pode falar. Tá, vou continuar então. Travado aqui para minha imagem. Acho que uma boa forma da gente introduzir esse assunto é trazer duas citações que talvez vocês já tenham visto, se não na faculdade, em algum post de Instagram, em legendas de fotos, o pessoal adora usar. E eu vou mandar aqui no chat para a gente poder conversar. A gente decidiu não fazer slide para ficar mais uma conversa, mas eu acho importante, principalmente essas duas frases, a gente falar sobre elas. Olha, mandei. A primeira é essa, de por nossa posição de sujeito, sempre somos responsáveis. E a segunda é qual a sua parte, qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa. E, geralmente, assim, no senso comum, essas frases são ditas como legitimando essa posição que foi trazida, né, no começo, de responsabilidade subjetiva, de culpabilizar o paciente pelo que ele está passando. Mas tem um autor que a gente gosta bastante na associação, que chama Alfredo Edelstein, que ele fala que não foi isso que Lacan quis dizer com essa frase, que esse erro de interpretação que está legitimando essa posição tão problemática na clínica não foi o que Lacan quis dizer. E ele fala que quando Lacan diz, por nossa posição de sujeito sempre somos responsáveis, ele se refere ao fato de que nós, analistas, temos que nos responsabilizar pelo conceito de sujeito, determinar qual é o sujeito com o qual a gente está operando. É um sujeito biológico? É um sujeito da linguagem? Porque muitas vezes a gente não delimita muito bem isso, principalmente no início da clínica, e é uma problemática que Lacan quis trazer. E o Alfredo vai falar também que uma das coisas que contribuiu para que essa citação fosse interpretada dessa maneira foi o contexto de individualismo da modernidade, né? Foi tão forte que ajudou a perpetuar esse erro de interpretação. E o João vai falar mais para frente sobre esse contexto, e a gente vai falar também sobre esse conceito de sujeito, né? Já que é tão importante a gente delimitar esse sujeito, qual é o nosso? Também vamos abordar isso daqui a pouco. Mas eu acho interessante, antes de seguir para outro tópico, falar dessa questão das citações, né? Porque, como a gente viu nesse exemplo, quando uma frase é retirada do seu contexto, da página que ela estava, do texto que ela estava, ela pode transmitir o que a pessoa que fez aquilo bem entender. Né? Um exemplo, a gente não precisa nem tratar de citações, a gente pode fazer isso com palavras. Se eu falar que para vocês é manga, cada um que está me ouvindo vai pensar numa manga diferente, a não ser que eu insira aquilo num contexto. E eu acho que é por isso também que a gente, como associação, defende tanto a leitura na fonte, né? Nos textos da fonte, do autor que a gente está querendo estudar. Porque quando a gente recorre aos comentadores, esses comentadores acabam extraindo partes do texto, interpretando da maneira como eles acreditam que aquilo foi dito. E o problema é que, às vezes, isso afasta muito da forma como o autor original quis dizer, como foi o caso dessas citações que a gente tratou agora. E a gente escuta muito, né? As pessoas falam, não, mas Lacan é muito difícil, é muito complexo, é impossível. Mas, para isso,
Existem os grupos de leitura, né? Facilita muito quando a gente troca, quando a gente lê em conjunto. Existem técnicas de leitura, várias pessoas que compartilham formas de ler que ficam mais fáceis, né? Por exemplo, se você me der um texto e pedir para eu só ler, abrir a página e olhar, entender, isso não vai acontecer. Na minha maneira de ler, eu preciso grifar, eu preciso anotar, eu preciso fazer tabelas, eu preciso interpretar conceitos, extrair proposições, tudo isso. Então, eu acho que antes de basear a nossa formação inteira em comentadores e atalhar por esse campo, e correr o risco de cair em erros como esse da responsabilidade subjetiva, vale a pena a gente enfrentar os autores originais e tentar encontrar a nossa maneira de ler, né? Porque Lacan, por exemplo, os textos dele, eles foram falados por Lacan, depois transcritos e depois traduzidos. Então, é difícil achar que só por ler numa primeira leitura a gente vai compreender. Isso exige uma postura nossa, como leitores, à altura do texto. Eu acho importante isso, de a gente ler de fato onde esses conceitos estão, né? Porque o que acaba acontecendo, que a gente vê muito hoje, é de ter uma mistura, né, no campo, tanto de ser psicanalista e ser coach, e ser motivacional, e uma autoajuda, e ser um psicólogo, e tudo ao mesmo tempo, né? E o que a gente vê na clínica, que a gente ouve de pacientes que chegam até nós mesmo, é de manejos que foram muito agressivos nesse sentido, né? De ficar questionando ali e apontando para esse sujeito, para esse paciente que chega até nós, desse lugar, né, de você ser responsável por isso, você tem que mudar isso, você tem que mudar tal coisa, tem que ser responsável por tal outra, e a gente escuta isso muitas vezes a partir de muito sofrimento, né, de já ter passado por profissionais que fizeram manejos e apontaram desse lugar, né, que muitas vezes não tem ali uma base teórica que sustente, né, o porquê, eu tenho uma base teórica muito misturada e muito atravessada, né, então acho que é interessante pontuar isso, né, desde já, né, para as pessoas que estão no começo da graduação, no meio, enfim, é importante todo mundo ouvir e saber desse lugar nosso que é de muito cuidado, né, a gente ouvir, fazer pontuações com os pacientes que chegam até nós, né, muitas vezes esses manejos e pontuações que a gente escuta acontecendo desses lugares, sem muito embasamento, podem produzir muito sofrimento, serem muito agressivos para essas pessoas que chegam buscando justamente menos, né, viver com menos sofrimento e menos angústia, né? Então, acho que é por isso que é importante a gente reforçar, assim, isso desde já, né, dessa escolha por uma base teórica, por um embasamento, né, por uma aposta numa ética, né, e num compromisso mesmo com o campo, seja da psicologia ou seja da psicanálise, para que a gente não seja autor, né, de mais sofrimento para as pessoas que chegam até nós. Eu queria fazer uma pergunta para o pessoal mesmo responder no chat, se eles conhecem, né, essas citações, já ouviram falar. Tem uma, a primeira, se eu não me engano, aí não está aparecendo. Não, a segunda, assim, sempre me foi conhecida, desde a época de faculdade. A maioria das É legal pessoas perguntar conhece. se conhecem pelo sentido de responsabilidade subjetiva ou pelo que eu trouxe agora. Como conhecem também, né? Uhum. Mas se já viram, às vezes Instagram aparece bastante. Acho que alguém respondeu aqui no Instagram. Não sei se vocês já comentaram, né? Mas se as pessoas sabem também de quem é essa frase, né? Eu ia comentar sobre a autoria, porque a autoria aqui é muito importante. Sim. É impressionante, a segunda faz muito sucesso, né? Porque a segunda eu vejo sempre. A segunda é Freud, não é? A segunda. Meio travado a Ela sua voz, pergunta mas acho que esse é Freud, né? Eu acho que ela disse que a segunda é de Freud. A segunda, se eu não me engano, é uma frase que Lacan disse que Freud disse, mas Freud nunca disse. Para a gente ver que até Lacan cometia esses equívocos. Não foi nem bem Lacan disse que Freud disse, né? Assim, a gente tem que
tomar um cuidado do contexto, realmente, porque acaba que as pessoas dizem isso. A Freud disse para Dora. Lacan leu, no caso do Freud, que o Freud teria tomado essa posição, aí viram Lacan, disse que Freud disse, e aí vai parar no Instagram como se Freud tivesse dito. Então, assim, de fato, o negócio pula tantos degraus que se perde a autoria, né? Eu ainda estou com aquela frase do grande outro não existe, se é que ele foi dito ou não foi dita pelo Lacan, atravessada por causa de uma situação dessas. É uma frase que se atribui a Lacan de uma forma hegemônica, né? Quase consensual, e aí alguém chega e diz, tá bom, mas onde? E ninguém acha, né? Onde que ele disse isso? Ninguém sabe. Então, é um pouco essa que é a encrenca, né? Fica tão dito que foi dito que passa a ter sido. Só que não se acha. Isso tem a ver também com o que a gente vai falar daqui a pouco, né? Bom, eu queria expor na minha fala agora um pouco uma reflexão sobre o sujeito e o capitalismo. Essa é uma reflexão sobre esses dois. É uma relação entre esses dois, né? Aí eu vou começar falando um pouco sobre esse sujeito da modernidade, né? Como ele se formou a partir de uma visão filosófica histórica e como que o capitalismo e posteriormente o neoliberalismo conjugam com esse sujeito moderno radicalmente. Então, o sujeito da modernidade no Ocidente, né, com total influência de Descartes, ele se localiza como uma substância individual, como um ser total, indivisível, né, de natureza racional. Ele está muito fundamentado nessa noção de responsabilidade, nesse sentido de que o que nos torna livres é ter vontade própria e ser agente último das nossas ações. A gente pode dizer que é um ente imputável, né, de que se houve um crime, há um criminoso. Assim, no contexto atual é mais ou menos aquilo, né, de, tipo, tanto para o sucesso quanto para o fracasso, o único responsável é o sujeito. Aí eu estou pegando essa ideia de um filósofo chamado Alain de Libera, que no livro dele sobre a arqueologia do sujeito, ele diz que as três instâncias, sujeito, agência e eu, se tornaram iguais a partir da modernidade. Então, o que era antes um sujeito do pensamento, um sujeito oriundo do pensamento, né, um sujeito que era atribuído qualidades e ditos, se tornou agora um sujeito pensante. Esse sujeito que é a causa do pensamento, que é agente fundador de pensamento, que tem propriedades essenciais e inerentes, né? Aquele sujeito que é livre e responsável, que se assemelha com o que a gente está falando agora. E a psicanálise, né, ela se assemelha um pouco mais, né, com esse sujeito do pensamento. Não é bem isso, mas mais para frente a gente vai falar especificamente desse sujeito da psicanálise. Então, esse patamar do sujeito, ele acaba não somente se refletindo no campo da psicanálise, né, mas também em algumas outras práticas psis, com esse discurso que individualiza o sujeito diante do seu padecimento. Ele sempre coloca aquele ideal de autonomia, né, de autorresponsabilidade, né, todas as ações que são positivas e negativas são atribuídas a esse sujeito. Também tem aquela questão do autoconhecimento, né, para lidar melhor com as situações cotidianas, e acaba sendo muito preocupante, assim, para o nosso campo. E se assemelha, como já outras pessoas disseram anteriormente, com essas outras terapias motivacionais que não tem nenhum respaldo científico, né? Os coaches que a gente já está até cansado de zoar e de criticar, mas que acaba se semelhando, né? Quem nunca ouviu aquelas frases que traz essa ideia de hiperindividualização, né, do sujeito, de tipo, seja senhor de si, oportunidades não surgem, você que as cria, né? Então a gente vê que tem um protagonismo muito forte do eu, né? E parece que não tem assim, uma influência da alteridade nesse campo. E a gente percebe que essa mudança do paradigma sobre o entendimento do que é o sujeito também tem uma influência do contexto socioeconômico e acaba direcionando essa atuação para cada vez mais uma responsabilização subjetiva e que é um tanto perigoso, que é uma abordagem de certa forma moral, né? Que tem um certo aparato ali da área jurídica, do direito, né, que culpabiliza esse sujeito que é supostamente livre para se implicar do que lhe foi imputado. Então, esse sujeito que antes era atribuído algo, o sujeito que era dito, ele se funde com esse sujeito da imputação, em que ele reconhece aquilo que lhe foi dito como uma propriedade responsável. Né? Essa imputação que vem de fora, vem do exterior, ela se internaliza. Então, a atribuição
e a propriedade ela se torna correspondente nessa lógica. Então, o que é atribuído a mim é meu, é essência. E acaba que eu devo responder pelo que é meu, né? Aí tem uma citação que eu trouxe, que é da Flávia Dutra, que é uma psicanalista da Pola. Ela diz o seguinte: a resposta da pessoa a responsabiliza na mesma medida em que aquilo que o que lhe era atribuído passa a ser objeto de acusação. Eu acho que a citação, para exemplificar, acho que todo mundo já viu nesses filmes de investigação, né? Aquela clássica fala, né, que eu não sei se é assim, nunca fui detido por um policial, mas aquela frase de você tem o direito de permanecer calado, em silêncio, mas tudo que você disser pode ser usado contra você. Ou seja, a gente é o que a gente tem, o que a gente emite e o que a gente confessa. Então, acaba que existe uma identidade pessoal baseada nesse reconhecimento e apropriação dos nossos atos. Esse sujeito que clama e reclama daquilo que é próprio, daquilo que é meu, né? Então, acaba que, nessa lógica, a psicanálise sofre essa influência, né? Que traz essa ideia de que o sujeito é proprietário do seu inconsciente, que é fechado numa célula, que está lá dentro do corpo, que ele é responsável por esse inconsciente desde o passado, desde sempre. E acaba que, no sujeito do inconsciente lacaniano, que vai ser ilustrado mais para frente, é totalmente oposto disso. A gente preza por essa alteridade, para a presença do outro nessa constituição do eu. E não somente isso, também tem a influência desse capitalismo industrial que proporcionou uma descentralização do poder, né? Com a queda das monarquias absolutistas, né? Com o rompimento daquela organização em que um povo devia responder a um rei, ou seja, onde não havia indivíduos, mas sim famílias, aldeias, que respondiam a uma totalidade. E que também tinha essa relação de classe que era muito bem determinada e submetidas a leis contingentes. Então, não tinha essa ideia de direitos iguais, né? Que veio ali mais com o iluminismo e tal. Então, a gente percebe nessa época a predominância da instituição familiar como sujeito a atribuições que serão carregadas pelos indivíduos da família ao longo de décadas, né? Então, ou seja, aquilo que foi atribuído a uma família será carregado por aquele indivíduo ao longo do tempo. E hoje a gente vê totalmente oposto a isso, é praticamente abolida essa noção. A gente responde pelo nosso indivíduo, a gente não importa de onde a gente veio, né? E, além disso, tem outras influências, né, como a divisão do trabalho, essa temporalidade que é orientada para a produtividade, né, tem a propriedade privada, que se torna um fator norteador das relações sociais, né, e dá até fazer um parâmetro com a questão do inconsciente como propriedade, né, e que essa organização sociopolítica e econômica se transformaram completamente, né, e vai concatenar com essas ideias de que o sujeito agora responde individualmente. Ou seja, a noção do indivíduo ganha força total. E o Norbert Elias, um sociólogo alemão, ele concebe a sociedade moderna exatamente como uma soma de indivíduos, né? Um mais um mais um, e salienta esse ideal individualista que reina atualmente, né? Em que o ser é suficiente sozinho. Não tem influência nenhuma dos antepassados, né? Da cultura na sua existência. Pois se penso, eu logo existo, logo desejo, logo sofro. E parece que é uma concessão ideológica essa moral capitalista, né? E, como eu disse anteriormente, isso reflete nossa prática, de certa forma. E também tem uma questão que me movimenta muito, é pensar, será que a nossa prática existiria também sem essa lógica? E a gente sabe que, atualmente, o neoliberalismo ele impacta diretamente na clínica, seja nas queixas do paciente, seja no fazer clínico, e também nessas preocupações em tantos gastos relacionados à formação, a despesas, né? Também a sustentação, em certos casos, do trabalhador analista, que é uma outra questão que gera muita polêmica, se é um fazer ético nesse sentido, mas não é sobre isso que eu vou tratar agora. Mas antes de falar disso, eu acho que a gente tem que refletir um pouco sobre a prática da psicanálise e a sua origem, né? Ela surgiu exatamente no ato de Freud ao individualizar o adoecimento das histéricas, que antes eram tratadas, né, em salas, né, em consultórios formados por grupos, né? Freud percebe que tem um fenômeno ali de identificação histérica que condiciona a certos sintomas, né? Então, ele, ao possibilitar o paciente ou a paciente a falar, um saber ali foi atingido e foi teorizado para alcançar um tratamento que se faz por essa lógica individualizante. Então, a partir desses dispositivos e técnicas que se aplicam dentro exatamente de um consultório fechado, e nessa relação do O entre analista e analisante, onde se privilegia esse indivíduo. Então ao mesmo tempo
que precisamos realizar crítica dessa lógica que é tão presente no nosso campo, a gente deve reconhecer ela como um fundante da nossa prática na psicologia clínica em geral. Né? A gente tem esse papel, de certa forma, na sociedade, em definir o que é normal e o que é patológico, de alguma forma. Né? E, por fim, eu vou reiterar isso, que o discurso neoliberal, ele potencializa e corrobora com as ideias levantadas sobre a responsabilização subjetiva do sofrimento. Mas eu acredito que vale ressaltar que, de certa forma, a gente está inerente a isso. Que esse discurso ele é atravessado em tantos locais, tantos âmbitos da sociedade, e saber onde ele está no discurso, na clínica, no caso na clínica, ou não está, é uma tarefa impossível. Sendo assim, eu concluo que, ao saber dessa capacidade, né, do sujeito neurótico em se responsabilizar e se culpar por tantos eventos e atos do cotidiano, que, se você for analisar fora da clínica, parece que não tem nenhum sentido aquilo, né? Ele se culpabilizar com coisas que, às vezes, nem está atrelado a ele. Mas, então, acaba que é um movimento que é imprescindível, eu acho, ao psicanalista, ao psicólogo, né? Acho que não importa, que eles dão um movimento contrário a isso, sabe? De promover menos responsabilidade por essas queixas que já são muito culpabilizantes. Porque eu acho que de imputador já basta o próprio paciente, né? De se culpar, de colocar esse sofrimento sempre como individual. Acho que uma reflexão eu acho muito importante assim, para a nossa prática. Acho que o paciente mesmo ele já chega se culpando muito, né? Quando ele chega na clínica, ele já chega se culpando, né? E que ideia é essa da gente culpar ele mais ainda, né? Fazer uma dupla culpa aí, né? Acho que é algo muito importante, João, de tudo aí que você está falando. O quanto é importante, né, a gente ter clareza em relação a isso. Muitas das vezes os pacientes chegam na clínica já trazendo um monte de culpa. E se a gente se culpar eles, né, colocar eles nesse lugar de responsabilidade, de que eles são responsáveis pelo sofrimento deles, acho que isso vai em uma direção de que não há tratamento ao que se fazer, né? Muito pelo contrário, né? Desculpa, Júlia. Não, pode falar. Não, muito pelo contrário, né? Você acaba neurotizando ainda mais o seu paciente, né? Acaba levando para um lugar muito mais dolorido. Muito sintomático, né? Muito mais sintomático, exatamente, né? Além de, claro, talvez até promover uma repulsa da clínica, né? Ah, eu vou para lá para me culparem das coisas, né? Eu não quero mais saber de psicanálise, não. Eu prefiro fazer qualquer outra coisa, né? Então, também tem esse outro ponto que é importante de levar em conta. Um lugar muito acusatório, né? Muitas vezes, às vezes, atravessado pela moral de quem está ali recebendo, né? A Dani falou isso de responsabilizar o paciente por aquilo que ele está enfrentando, e tem também aquele apontamento de que ele quer estar naquela posição, né? Daquilo que se repete, o paciente quer que aconteça. Isso é muito cruel. Isso é uma coisa que tem efeitos que às vezes a gente não dimensiona, a gente não tem noção da proporção que toma. Sim, né? São pacientes que já estão em sofrimento, né? E chegam na clínica sendo mais acusados, né? Então, o psicólogo, o psicanalista está ali atendendo, vai então servir como alguém que acusa, né? Alguém que pega ali onde que o paciente está repetindo, onde que o paciente está querendo fazer ali algo de um sofrimento, causar um sofrimento, né? Eu acho que a gente pode conduzir apresentar essa questão e conduzir essa questão pensando um pouco sobre o conceito de inconsciente que a gente tinha na obra de Freud, que a gente tira da obra de Freud, e entender que desvios que levaram à clínica que a gente está chamando de uma clínica de responsabilizar o sujeito, né, de uma forma que a gente é contra. Então, é o seguinte, em Freud, a gente tem uma ideia, ele propõe uma ideia de inconsciente baseada no conceito de recalque fundamentada na ideia do princípio do prazer. Então, é muito fácil trocar isso em miúdos e dizer assim, bom, aquilo que a pessoa consegue alguma satisfação, ela mantém. Aquilo que não produz alguma satisfação, né, que produz alguma tensão,
ela recalca, de maneira que aquilo que ela está vivendo, de alguma maneira, é satisfatório para ela, logo, ela é responsável por aquilo. Ela é responsável pela satisfação que ela tira no sintoma, ela é responsável pela satisfação que ela tira numa relação chata que ela tem, da qual ela só se queixa, ela é responsável pelo casamento doloroso ou belicoso que ela mantém. Então, isso é uma leitura bastante coerente com algumas proposições de Freud, bastante coerente com a ideia de princípio do prazer e uma definição de inconsciente calcada no modelo do recalque. O Freud não foi insensível a isso, e ele colaborou com isso em grande medida. Eu vou jogar aqui no site, no chat, desculpem, uma citação do Freud, que eu não vou ler, porque ela é enorme, está ali, mas que ele pergunta basicamente o seguinte: bom, beleza, e sobre os nossos sonhos? Eu posso ser responsabilizado por ter sonhado uma coisa que fere a moral? E a conclusão dele é que sim, que o sonho é meu. Se o sonho é meu, eu sou responsável pelo sonho. Então, se eu sonhei alguma coisa que representa algum conteúdo que fere a moral e os bons costumes, eu devo responder por isso. E eu peguei essa citação e umas outras 28 que eu não vou usar, porque, enfim, eu acho que a gente não pode abusar muito da paciência e a plataforma não está colaborando, porque está tendo pouca participação, enfim. Mas tem outras 27 aqui, se vocês quiserem, que agora só trabalha com citações. Eu estou nessa, assim. Eu parto disso. Então, estou aprendendo, a gente está brincando aqui entre nós, porque a gente tem acompanhado o trabalho de quem tem encabeçado um trabalho de desambiguar o Lacan e Freud, que é um povo da Apola, que é uma sociedade argentina, cujo presidente é o Alfredo, que ele faz exatamente isso. Ele apresenta Alfredo Edelstein, que foi citado mais acima. Ele apresenta 86 citações, sem sacanagem. Procurem no YouTube que vocês vão ver. Ele apresenta 86 citações de qualquer coisa. Antes dele afirmar alguma coisa, ele mostra as 86 citações. Então, eu estou brincando aqui que eu estou nessa, não estou nas 86, mas vamos lá. Bom, então, se o meu conceito de sujeito é freudiano, e se eu entendo que a pessoa opera sob o princípio do prazer... Emily levantou a mão, graças a alguém. Oi, Emily, eu já te amo, nem te conheço, fala. Oi, Augusto. Eu fiquei com uma dúvida. Quando você fala sobre a citação, que o Freud, coloca como se nós sejamos responsáveis até mesmo pelos nossos sonhos, porque aquilo faz parte de um conteúdo nosso. Mas isso me remeteu também à questão da liberdade, porque até onde eu compreendi, o Freud, para ele, a liberdade, ela, até onde nós somos livres de fato, né? Porque nós somos guiados ali para um inconsciente, e o que está guiando esse inconsciente? Então, o que a gente faz é porque a gente tem plena consciência ou não? E aí eu fiquei um pouco na dúvida se esses dois argumentos se complementam, porque para mim, na verdade, pareceu um pouco contraditório. Eu não sei se eu não compreendi muito, aí ficou essa dúvida. Desculpa, você está dizendo que o Freud sugere que a gente tem liberdade ou que ele diz que a gente não tem liberdade? Há o meu entendimento que nós não temos, no sentido de falar, que somos guiados por um inconsciente, então às vezes a gente acha que a gente é totalmente livre e não somos. Tá, eu concordo com isso que você falou. Eu acho que o Freud apresenta a ideia de que a gente não é senhor na nossa própria morada. É uma situação da interpretação dos sonhos. Mas entre isso e a responsabilização vai uma distância. Eu posso ser responsabilizado por alguma coisa sobre a qual eu não tenho controle também. Entendi. Isso que é o bizarro da nossa aplicação clínica da teoria freudiana.
Inclusive, a própria aplicação que o Freud propõe, porque essa citação que eu joguei aqui no chat é do Freud mesmo, eu juro para vocês, está aqui no livrinho, assim, se quiserem, eu mostro a página. E não é a única, tem outras tantas. Ele sempre insiste na ideia de que, por mais que a gente não tenha controle, a gente tem responsabilidade. Aí entra uma questão, que é uma questão sutil, delicada, que a gente precisa entender o que Freud estava querendo dizer com isso, ou pelo menos o que a gente pode entender a partir da conceituação de sujeito de Lacan, a partir dessa ideia de responsabilização. A Topos, ela defende uma posição de que não é possível a gente sustentar uma responsabilidade subjetiva no sentido que, em direito, se chama de dolo. A pessoa é responsável no sentido doloso, no sentido de que, intencionalmente, voluntariamente, não é possível imputar ao cidadão a responsabilidade por alguma coisa que ele fez que tenha sido da ordem de uma manifestação inconsciente do tipo um ato falho. A gente pode pegar um exemplo mínimo, né? Eu cometo um ato falho, o freudiano diria, sei lá, ato falho clássico, eu chamo alguém pelo nome de outrem, o freudiano diria, você estava com vontade de chamar outrem, mesmo que você não saiba dessa vontade, essa vontade inconscientemente é sua, de onde você tem que se responsabilizar por ela. Que responsabilização a gente entende na Topos e na leitura que é feita, que é válida no sentido jurídico, porque essa ideia de responsabilidade subjetiva ela vem do direito, né? No sentido jurídico seria aquela do culposo. Não é da ordem de uma intenção, mas é da ordem de algum efeito aconteceu e alguém tem que responder por isso. Quem responde por isso? Não dá para empurrar para outrem. Entendi. Bom, mas eu estou falando imediatamente depois da fala do João, que eu perdi aqui no meu... está aqui. Imediatamente depois da fala do João, que estava dizendo justamente uma coisa que os Foucaultianos já dizem há bastante tempo, né? Que a gente não pode imputar ao sujeito a responsabilidade por questões que são sociais. Então, a pessoa que perde o seu emprego no momento em que o Brasil está passando por uma crise bolsonarista, por uma crise da Covid-19, por uma situação que a gente está vivendo, e no meio dessa crise a pessoa perde o emprego. A gente tem condição de falar qual é a tua parte, como é que é a citação aqui? Qual é a sua parte nisso que te... Qual a tua parte da desordem que te da queixa? qual você se queixa? Obrigado. Tem condição de dizer isso para um cara que chega no nosso consultório dizendo, cara, olha só, com a Covid, meu marido perdeu o emprego, a gente está se virando de uma outra maneira, eu estou tentando sustentar a casa sozinha, e eu não estou segurando a pressão, sabe? A gente vai dizer, e qual é a tua parte nessa queixa que você está me trazendo? Não, tem uma situação objetiva. Agora, tem uma outra face aí, né? Que é essa que a gente tem que a gente tem uma certa dificuldade. Eu posso falar por mim, eu entendo que a gente vem debatendo isso justamente porque é uma dificuldade de todos nós, que, de fato, é a pessoa que trouxe essa queixa que vai ter que responder por ela. Isso é um fato. Como poder ouvir dessa maneira sem ser de uma forma culpabilizante? Como ouvir dessa maneira sem ser de uma forma violenta, no sentido do sujeito se responsabilizar por tudo que é da ordem do social? E nesse sentido que eu acho que a fala do João é fundamental, porque o neoliberalismo ele vem sustentar justamente isso. Eu sou responsável se eu sou pobre, eu sou responsável pela cor da minha pele, pelo meu gênero, eu tenho que lutar sozinho, porque isso tudo é individual. Isso tudo é um problema meu. E a psicanálise, se conduzida de uma maneira para essa via que a gente está chamando de responsabilização do sujeito, ela está a serviço dessa individualização das questões
que são sociais, que são econômicas, que são pandêmicas, que são neoliberais. E aí a psicanálise fica a serviço de um moralismo, enfim, do status quo. A gente está sustentando uma outra coisa. Não é necessariamente, né, vamos demarcar aqui um território, que o sujeito psicanalítico seja o sujeito do marxismo, por exemplo. Seja um sujeito definido socialmente, definido a partir de um comunitário. Né? A gente não pensa dessa forma. Mas a gente entende que, de alguma maneira, estamos todos submetidos a uma instância que o Lacan chama de grande outro, né? Uma instância outra, e que a direção da cura vai não na direção de uma culpabilização, mas sim de um aumento da nossa relação com esse grande outro na medida daquilo que ele nos determina. Para a gente trabalhar, eu estou me estendendo, quanto tempo já? Eu tenho muita dificuldade com o tempo, tá? Quem não me conhece, saiba, né? Então, eu peço ajuda para os colegas. Carol, quanto tempo eu já perdi que você costuma ser boa nisso? Não, eu só acho que é legal ouvir o Luciano, ele levantou a mão também, às vezes faz sentido desculpa, não aí do que vi. você está falando. Obrigado, Luciano. Fala, vamos lá. Desculpa, Carol. Obrigado. Imagina. Boa noite, Augusto. Pegando a fala do João Gabriel, eu como formado em administração, minha graduação em administração, então caminhando hoje para a psicanálise, tem uma perspectiva bem mais crítica em relação a esse universo do liberalismo que nós vivemos. A todo momento é noticiado, a mídia traz a questão do indivíduo, do poder do indivíduo hoje na sociedade, e principalmente se você ligar a TV agora vendendo o dogma do empreendedorismo. Então é dicotômico, né? Vende o dogma do empreendedorismo, ao mesmo tempo que o sistema é excludente por si só e as pessoas têm muita dificuldade, teoricamente, para empreender, principalmente agora no momento de pandemia, pela necessidade. Então chega o sujeito lá na clínica com as suas angústias, porque também não consegue empreender ou não obter sucesso na empreitada de empreendedorismo, né? Então, é uma situação muito complicada também dentro da clínica, que, na verdade, não é uma clínica que a gente quer, né, de culpabilização do sujeito, né, por condições externas que, consequentemente, muitas das vezes, ele nem tem conhecimento sobre isso, sabe? Não está inteirado sobre o ambiente também que ele pertence. Então, também é uma preocupação, né, da clínica hoje em dia. Uhum. Agora, vamos estender isso, Luciano. Imagina que a gente tem Vamos pensar nos nossos... Você chamou de dogma do empreendedorismo, foi isso? Te ouvi bem? Exato. Vamos pegar esse dogma do empreendedorismo e vamos trazer para outras situações que a gente encontra na nossa clínica. É o dogma do empreendedorismo, é o dogma da relação amorosa saudável, é o dogma da relação com a cor da pele saudável, da aceitação do gênero. As pessoas chegam na nossa clínica com dificuldades relativas a tudo isso. E não dá para a gente dizer que os problemas que ela tem em relação ao seu gênero, à sua pele, ao seu casamento, ao seu emprego, ao seu empreendedor, são responsabilidade individual. São porque ela está... É comum a gente ver no Instagram, né? Está gozando disso. Não dá. Não dá. É sádico fazer isso. Sádico. Só isso. Né? É moralista, está a serviço de um discurso neoliberal e é sádico. E a gente recebe muita gente que vem para a nossa clínica tendo passado por algumas análises sádicas. Não é essa clínica que a gente quer, mas obrigado. Uhum. Eu acho que é por isso que a gente está comentando desde o início, né, e trazendo essa posição desde já para vocês que estão aqui acompanhando, né, desse lugar que a gente tem que ter realmente um embasamento muito ético e saber como a gente está conduzindo a nossa clínica, né, que ao mesmo tempo não tem como separar, né, desse social, da cultura, mas ao mesmo tempo não é a mesma coisa. Né? Porque também essa concepção desse sujeito que a gente está falando, de um sujeito, de um objeto de estudo, né?
esse ponto que a gente tem de não ser responsável, né, que fique bem claro que não é que a gente é contra, por exemplo, alguém fora da clínica comete um crime e, nossa, ele não é responsável por aquilo. É responsável, porque fora da clínica são outras concepções de sujeito, né, são outras concepções, outras formas de lidar com isso, né, então isso também é importante, né, da gente colocar, eu acho, para que a gente consiga separar muito bem a nossa função na clínica, né, o sujeito que a gente opera, o que a gente escuta, né, e como isso é atravessado, e aí vai depender dessa teoria, né, aqui no lacaniano, enfim, a gente fala de linguagem, fala do grande outro, mas dependendo de outras psicanálises vão ser outras relações, se for outras abordagens da psicologia, também vão ser outros nomes aí, mas eu acho que isso que é muito importante, né, a gente saber conduzir isso na clínica, né, de saber que esse sujeito ali na clínica, ele não é culpado, nesse sentido que eu acho que o Augusto ou o Gabriel separou muito bem nesse termo jurídico, né? Fora da clínica é outra questão, né? Existem várias questões que não cabem ali na nossa condução clínica, né? Na condução que a gente escuta ali, do que a gente escuta desse paciente dentro, né? Eu acho que isso que é importante da gente colocar também, né? Da gente ter esse olhar, que é o que a gente está trazendo aqui o tempo todo, que esse sujeito que vai chegar para nós, ele está atravessado e sendo atravessado por tudo isso, né? E acho que esse é o cuidado, né, que a gente tem que ter. E por isso eu acho que, mais uma vez, a gente reforça essa importância, né, de onde a gente está escutando isso, né? Essas teorias, as frases, manejos, de onde a gente escuta, né? Quem que está falando, com base em quê, está operando de que lugar, né? Então, acho que isso que é bastante importante também. Bom, a Carol falou né, que a gente se embasa na teoria. A gente acredita, eu acho que uma coisa que a Topos está tentando sustentar, que o campo da psicanálise, como qualquer campo dentro da ciência, avança com produção de conceitos. A gente produz conceitos, a gente vai ao campo da clínica com uma teoria pronta, a gente não vai para o campo da clínica numa posição indutivista, numa posição de observação neutra, isso não existe. E, nesse ponto, a gente concorda com todos os epistemólogos do século XX e XXI, consenso, tirando um ou dois, assim, que pensam que é possível a gente ser neutro. A ciência pós-Einstein não é mais neutra, então a gente acredita que a gente não vai neutramente. Então é importante a gente passar, entendendo aqui que a gente tem aluno de segundo período, aluno já formado, então, de uma maneira, vou tentar ser bem rápido, a gente entende que o sujeito que a psicanálise trabalha, ele é um efeito da linguagem, ele nasce na e pela linguagem. Isso é uma citação específica de Lacan no meu ensino. Ele nasce na e pela linguagem. O que quer dizer isso? Já é um papo que talvez prolongasse, talvez a gente fosse um pouquinho mais longe, mas, assim, só para dar um exemplo rápido, nenhum de vocês aqui está livre do fato de que muito antes de vocês nascerem, muito antes de vocês serem gerados, do espermatozoide e do óvulo se encontrarem, vocês já eram ou um plano, ou um sonho, ou um estorvo, ou alguma coisa que não queria ser, alguma coisa a ser evitada, ou alguma coisa a ser planejada. Ou seja, tinha um campo pronto esperando por vocês muito antes de vocês terem a quantidade de células suficiente para a gente chamar de gente, né? Antes de vocês serem humanos, propriamente dito, já tinha alguma coisa que esperava por vocês. O que é essa coisa? O Lacan diz que é linguagem. O Lacan vai dizer, e nesse sentido ele rompe com Freud mesmo, porque o Freud tem uma pegada biológica, tem uma base que o corpo biológico sofre as influências dos discursos do papai e da mamãe e dos outros que cuidam do meu corpinho. O Lacan vai dizer, não, o bagulho está muito antes, já está dito. Nenhum humano consegue nascer inteiramente incólume aos efeitos da linguagem. Essa pessoa seria completamente fora da linguagem, ela não seria humana.
os humanos, eles não nascem por acaso, não nascem fora de um contexto, eles têm um contexto de linguagem. Então, a linguagem é anterior. Se a linguagem é anterior, ela afunila as nossas possibilidades subjetivas. Porque, olha só, a linguagem não é de ninguém. Não é do meu pai, não é da minha mãe, também não é minha. Nem todas as possibilidades de me dizer eu tenho. Eu sei que tem todo um discurso que diz que eu tenho liberdade para escolher, e aí a gente volta na pergunta que foi feita pela Emily mais cedo, né, sobre a liberdade, né, que Freud diz que a gente não tem liberdade, no sentido de que, gente, eu não posso dizer que eu sou inglês. Eu não sou inglês, né? E na minha família, se todo mundo diz que ser inglês é ruim, e se eu escuto isso desde que eu tenho três dias de vida, provavelmente eu nunca vou ter a possibilidade de dizer que eu sou inglês ou que eu sou vascaíno, botafoguense, flamenguista, sei lá, essas coisas, elas ficam ditas. Ou seja, o sujeito está entrelaçado com a representação de palavra de Freud? Não, Emily, não. São coisas diferentes, assim. Esse seria um papo longo, né? Porque a representação do Freud é uma representação muito mais saussuriana do que ele gostaria. E o Lacan rompe com o signo dissocia. Ele vai subverter completamente aquele signo. Mas isso seria um papo adorável para mais de 3 horas de conversa em uma outra data. Então, eu falei que eu ia ser rápido, não estou conseguindo. Vamos lá. Nosso sujeito é esse sujeito que é dito, né? Então, assim, o fato de eu ter sido dito desde pequenininho, desde o início, desde que eu comecei a me entender por gente, que eu sou menino, afunila as minhas possibilidades, ou pelo menos seleciona as minhas batalhas. Seleciona as minhas batalhas. Bom, se eu não quiser ser menino, eu tenho uma batalha para travar, diferente de uma batalha de alguém que não ouviu que tinha que ser menino. Então, de alguma maneira, a gente tem uma seleção de repertório que já está dada no momento em que a gente chegou no mundo. O Lacan fala isso, ele fala que muito antes que a gente tenha qualquer existência biológica, a gente já é dito. Então, isso afunila as nossas possibilidades. Então, esse sujeito, que é efeito de um discurso, de uma fala, de ditos que já estão dados antes dele chegar no mundo, ele não pode ser responsabilizado pelas alternativas que ele tem. Ele não pode ser. Agora, o fato dele não poder ser responsabilizado não quer dizer que não tenha que ser ele que tem que responder. E é essa que é a fineza, a delicadeza da clínica. A gente tem que responder a isso que nos diz sem ser responsabilizados. Eu encerro aqui, porque eu já me alonguei demais. A gente tentou sair um pouquinho aí do Lacan, mas não tem como, né? Nossa fala é totalmente atravessada pela teoria lacaniana, né? Todos nós somos analistas lacanianos, então acho que a nossa base também tende um pouco para isso, né? Por mais que a gente tenha tentado trazer um pouco dessa questão, né, da sociedade, do neoliberalismo, tentar trazer isso também para outras psicologias, outras psicanálises, enfim, a nossa fala é muito embasada, né? Não tem como a gente ver de um outro lugar que não esse do que a gente está falando, né? Mas alguma questão a mais, pessoal? Alguma coisa que ficou aí para vocês? Eu tenho mais uma que eu fiquei pensando aqui. Eu compreendo também essa questão da culpa, né? Eu acho que a gente não tem que fazer com que o paciente se sinta mais culpado do que ele já se sente. E eu, logo no início do meu estágio, eu já percebi muito isso em uma única paciente. Culpa, e qualquer coisa. Eu tinha que ter muita delicadeza na minha fala, para a minha própria fala não representar uma culpa para ela, porque tudo era visto com muita culpa. Se sentir feliz era culpa, se sentir triste era culpa, comer era culpa. Mas aí uma coisa que eu fiquei pensando é que, por exemplo, como fazer esse manuseio entre não fazer com que o paciente se sinta mais culpado pelas escolhas que ele toma, por exemplo,
mas, ao mesmo tempo, norteá-lo ele das escolhas que ele está fazendo. Não sei se dá para compreender bem, mas, por exemplo, essa pessoa está infeliz no casamento dela, e ela se culpa por estar infeliz, mas, ao mesmo tempo, ela escolhe permanecer nesse casamento. Então, como fazer isso sem reforçar o sentimento de culpa? Eu acho que isso, talvez o Augusto pode responder de outra forma depois, mas eu acho que é interessante, é o que a gente falou lá no início, porque eu acho que esse manejo vai depender muito da teoria que você está se embasando, né? Eu tenho certeza que a nossa aposta de manejo seria muito diferente do que uma psicanálise freudiana, do que uma comportamental, né, ou um junguiano. Então, eu acho que é uma resposta também muito delicada da gente dar aqui, né, porque tem muita coisa além disso, né, só além de dizer faça isso ou faça aquilo, mas eu acho que um ponto muito importante, né, o que a gente tem falado é que a nossa escuta ali no consultório não é embasada nesse moral e nem um direcionamento do que a gente tem que falar para um paciente fazer tal coisa ou fazer tal outra coisa. A gente não ocupa esse espaço, não sei se é dessa forma em outras psicanálises, enfim, espero que não, mas desse lugar de que direciona a pessoa a escolher por uma coisa e não por outra, né, que fala para ir por uma via e não por outra, não é nós que devemos fazer dessa forma a condução de uma análise, de um tratamento, né? Claro que isso vai chegar, mas eu não vejo que a nossa posição está ainda nessa resposta ali, nesse manejo. Mas talvez o Augusto saiba falar melhor que eu, pela prática que ele tem, sendo professor, supervisor. Eu fiquei curioso de que você acha que eu posso falar mais sobre isso. A pergunta da Emily é hardcore, assim, eu acho que a tua pergunta, Emily, não tem uma resposta tranquila para nenhum de nós. Porque a gente, quando pega uma situação na clínica, que é uma situação... Você deu exemplo de um casamento infeliz, foi isso que você falou, e a pessoa continua ali. Cada um de nós tem vida amorosa, tem relacionamentos, cada um de nós tem dificuldades na vida, como todo mundo. A gente não, né, psicanalista não está fora do mundo, né? Então, é óbvio que tem circunstâncias que a gente pega, que a gente tem uma posição pessoal a respeito. Mas eu acho que isso que a Carol falou, de não ter uma posição moral, é nesse sentido, de que não é com isso que a gente opera. A gente não opera com isso. O nosso sujeito não é alguém que a gente catequize, né? Ou que traga para a luz, ou para o caminho da verdade, para a salvação, ou qualquer coisa do gênero. Para isso, tem um monte de outras saídas. Agora, um argumento que eu ouvi me preparando para estar aqui hoje foi assim: se o cara procurou um psiquiatra, ele acredita que ele pode tomar uma pílula e resolver. Se o cara procurou um padre, ele acredita que ele pode fazer uma confissão e se resolver. Se o cara já procurou um psicanalista, é porque ele já está se sentindo culpado. É aquele cara que chega na clínica dizendo: onde é que foi que eu errei? Como é que besteira que eu fiz na minha vida? Então, assim, ele já está, de alguma maneira, se questionando sobre as escolhas que ele fez. Eu vou aproveitar que ele está se afogando e pisar na cabeça dele para ele se afogar mais rápido. Né? A gente tem que ouvir dele o que ele tem, a gente opera na palavra, a gente tem que ouvir qual é a articulação de ditos que fazem com que ele experimente que aquilo ali que ele tem é sem saída, ou aquilo ali que ele tem é só o que ele tem, é o que é possível, para que possa, de alguma forma, aquilo ali ser metaforizado e, portanto, abrir outros caminhos. Se for o caso. O Freud era muito pessimista, né? No final da vida, pelo menos, na análise consciente, enfim, ele fala, bom, e às vezes a gente faz o trabalho todo e o cara fala, tá bom, entendi, cheguei aqui, agora eu quero meu sintoma de volta. Aí ele pega o sintoma dele de volta, e o Freud fala, bom, e a gente pode fazer o quê? Pode dizer, tá bom, amigo, vai na fé, boa sorte, né? Qualquer coisa, estamos aí, estamos juntos e acabou. E só acrescentando rapidinho, assim, também, acho que justamente essa questão que o Augusto falou, a Carol também, né, da importância, né, da gente também escolher esse direcionamento teórico, né, porque é uma escuta embasada por essa via lacaniana, né, então também tem essa questão
né? E ter esse embasamento bem direcionado é o que vai nos permitir também, né, atuar pela essa via ética na nossa prática. Então, uma coisa também que a gente até tem conversado, né, sobre, não só sobre a psicanálise, mas também na área da psicologia, como que é importante, né, a gente ter esse direcionamento teórico para na hora que chega esses casos, né, com todos esses sofrimentos, a gente ter aquele embasamento, principalmente, né, teórico, para poder escutar de um lugar ético. Então, acho que era só para complementar, né? Acho que essas respostas são muito difíceis mesmo, mas é para reforçar a importância da gente ter um embasamento teórico. Sim, sim, obrigada, gente. Tem uma pergunta aqui, da Laura Maria, falando que acho que nem ele sabe o que ele tem quando o analista diz o que ele analisa. Não compreendi muito bem essa pergunta da Laura. Ah, ela mandou mais coisa. Ai, perdão. Tipo assim, a pessoa que está sendo analisada, às vezes nem ela sabe, ela tá ali para ela ser analisada porque ela tá falando que tá doendo, mas ela não sabe como analisar aquilo. Então, acho que ao falar, já é uma análise, né? O falar já é uma análise. Mas quando que o analista chega e diz, tipo, ó, eu analisei isso, não existe essa parte? E se existir, como que é? Porque a hora que a pessoa tá dizendo, dói pra caramba. E aí, quando dói, a gente fica tipo, meu Deus, eu acho que meio que aquilo se torna o nosso universo, assim, e acaba não conseguindo absorver muito bem. Então, por exemplo, eu faço análise e toda vez eu me sinto, ai, meu Deus, eu vou falar disso, disso e disso. Chego lá e aí eu falo outras coisas que tiveram sentido, mas quando eu saio eu falo, nossa, não teve nada, eu acho que eu não assimilei nada. Assimilei? Tá certo? Acho que tá. Não assimilei nada e é isso, entende? Acho que tem uma coisa aí do que você disse, Laura, que eu achei importante. Quando você diz, né, que o analista analisa e diz, não tem, acho que um momento exato, né, que a gente faz ali meio que uma junção do que foi dito e devolve para o paciente dessa forma, assim. Isso é feito, né, mediante a fala, isso, a gente vai construindo isso, né, essas articulações no momento da análise, assim, eu acho que não tem um dia específico que essa análise toda vai sendo devolvida para o paciente. Não sei se foi por esse caminho que você foi falando. Como uma espécie de devolutiva, né, eu acho que foi isso que ela quis dizer também. Uhum. Sim, foi isso. Foi bem isso, porque eu cheguei para minha analista, né, e falei, e aí, vamos ter um dia só para você me contar o que você analisa sobre mim, porque eu não estou entendendo muito bem. E ela sempre comenta, dá essa devolutiva, né? E sempre é muito bom, mas daí, sei lá, às vezes entra, às vezes não entra. E aí é meio complicado, mas é isso, era só essa pergunta mesmo. Obrigada. Ao meu ver, assim, pelo que eu entendi da sua fala, você falou assim, quando a gente fala que a gente já está fazendo análise, né? Eu acho que, na verdade, quando a gente se escuta falando aquilo, porque pela minha experiência pessoal, eu posso pensar por dias antes de aparecer na minha terapia pessoal e não consigo assimilar, mas no momento que eu falo verbalmente ali para o meu psicólogo e eu me escuto, aí eu já sinto a diferença, aí eu começo a ligar os pontos. Então,
eu acho que é por isso que não tem tanto, assim, uma devolutiva. Eu acho que parte mais dos nossos insights que a gente vai tendo ao longo do processo. Tem uma coisa que eu acho que é importante, né, Laura? A gente não conhece seu analista, né? Então, assim, a gente não sabe qual é a vertente que ele trabalha. Então, isso também emperra um pouco na nossa colocação de algumas coisas aqui. A forma com que a gente trabalha pode ser diferente da forma com que a pessoa com qual você se analisa trabalha. E a gente não pode dizer do trabalho do outro, né? Mas a gente trabalha nesse sentido de não culpabilização. E, claro, um tempo de análise, ele demanda um pouco da gente, assim, um exercício de reflexão, de construção. Acho que principalmente isso, assim, por vezes vão ter sessões mesmo que a gente vai falar, nossa, parece que eu não fiz nada. Só que pode ser que lá na frente isso reverbere de uma outra forma, né? A gente pode pensar que nessa sessão não foi legal, e daqui a, sei lá, 2, 3 sessões depois, aquilo que você falou lá atrás faça sentido, ou não também, né? Cada um no seu processo. Acho que tem essas coisas também, cada um tem o seu processo de análise, né? E cada um tem também, isso também, o analista tem a sua base teórica da qual ele vai trabalhar. Então, acho que são essas diversas coisas que diferenciam, e é isso que a gente sempre coloca aqui, dessa separação muito, né, que a gente faz da clínica freudiana, da clínica lacaniana, da clínica winnicottiana, porque também, né, a gente fala de psicanálise e não de uma única psicanálise. Então, acho que a partir daí que a gente pode pensar, tentar pensar algo sobre o que você está falando, né? Para nós pode ser diferente do que é para você, e está tudo bem, né? Mas aí é justamente pensar esses diferentes lugares, né? De onde se faz as psicanálises, né? De onde cada um se baseia. Não sei se fez sentido para você. Vai lá, Gabriel. Eu fazia uma diferença de culpabilizar e responsabilizar. Aí na fala do Augusto, ele falou que a pessoa teria que responder ainda. Aí fez até mais sentido para mim, porque eu pensava, por exemplo, você está dirigindo, aí pula uma pessoa na frente do seu carro, você bateu, atropelou. Você não teve culpa daquilo que aconteceu, mas aí você teria que sinalizar que teve um acidente, chamar socorro, e teria que dar essa resposta, no caso. É pensando na clínica, a pessoa já chega que ela está com um sofrimento muito grande. E a gente, não sei, parece que às vezes falta um acolhimento, que tem uma queixa muito grande com o pessoal do estágio que está começando na clínica, a gente sempre fala disso. A pessoa já chega lá mal, supondo um monte de coisa, pedindo uma ajuda. Se quem vai atender ela olhar de cima para baixo, não vai cair bem, né? Então, como que a gente vai fazer esse acolhimento e ainda assim saber que a pessoa que vai tomar conta da vida dela, como que ela vai sair dessa posição desse ciclo de sofrimento e poder ter alguma melhora, né? Bom, a saída que eu vejo para isso, Gabriel, de novo eu vou falar com base na análise, né, na psicanálise lacaniana, mas eu vejo muito que a saída que a gente tem para manejar isso é justamente com os ditos e as articulações significantes, né? E aí a gente tem papo teórico, talvez aí focar no outro encontro da própria Liga de Psicanálise mesmo, para a gente arrebentar nos conceitos psicanalíticos e ficar de boa, né? Tranquilo aí. Mas eu acho que uma saída mesmo seria ir por essas articulações significantes ali que estão saindo, né? Desses ditos que ela está trazendo. Porque a gente sai de um lugar moral, né? Porque o que a gente escuta muito, infelizmente, no nosso campo é de que, por exemplo, um paciente não veio na sessão porque ele bateu o carro. E a gente espera que ele vá na sessão, porque senão o desejo dele não movimentou o suficiente para ele estar na sessão ali naquele dia que ele bateu o carro. Né? Então, acho que é ter cuidado com esse tipo de posicionamento, né? Porque existem várias coisas ali que nem tudo é sobre esse desejo que a gente escuta, né, se falar, e nem sei se foi por aí a sua pergunta, mas foi isso que me veio, assim, nesse sentido de que
a forma que a gente maneja, a forma que a gente escuta está além disso, né? E quando a gente maneja um lugar com as palavras que estão sendo feitas ali, é claro que a gente tem um cuidado, mas eu vejo que isso por si só é acolhedor, né? Não ter um julgamento moral, não ter um julgamento de faça isso ou faça aquilo, né? Você dá espaço para que ela fale, você maneja com isso, né? Com essas palavras que estão saindo dela ali, né? Com essas articulações que ela está se fazendo. Isso por si só é acolhedor, porque você não julga, né? Você não aponta algo ali, você não culpa ela por estar fazendo alguma coisa, né? Você não aponta, ai, você bateu o carro e não vem, então é falta de implicação na sua análise, né? E eu acho que tem formas, né? Também, enquanto a gente estava falando isso aí dessa responsabilização e dessa questão de culpa, né? Eu penso muito que a gente também já escutou algumas vezes, né? E vamos escutar ainda mais de pessoas que chegam até nós se sentindo realmente assim, não sei, aterrorizados de análises antigas em que eles eram obrigados a falar tudo que vinha à mente, como se fosse uma espécie de confissão ali, né? E não é desse lugar que a gente está ali, porque com certeza isso não é acolhedor, né? A gente agir desse lugar não é acolhedor, né? Então, acho que o cuidado já está aí, esse acolhimento já está aí. Sim, a gente acolhe, mas a técnica que a gente tem, ela vem em primeiro lugar. Então, não é acolher demais e nem abrir mão dessa técnica, né? Acolher nesse sentido de ser como uma conversa com um amigo, né? Não é por aí que a gente atua. E nem ser só técnico a ponto de, numa situação dessa, de contar de uma morte, contar de um relacionamento abusivo, que seja ali de muito sofrimento, a gente ficar caçando e perguntando isso, tá, mas aí, o que você tem a ver? Né? Qual que é a tua culpa nisso daí? Né? Acho que não é nem de um lugar e nem do outro, né, que a gente busca atuar. Eu vou um pouco por aí. O que vocês acham? Augusto, Dani, Josi, João, quem está atendendo já nos estágios. Eu só queria completar, porque tem uma frase que a Mari sempre fala nos cursos dela, e que eu acho que faz sentido com o que você está falando, Gabriel. Ela diz assim, não existe nada mais violento do que querer o bem da outra pessoa. E a gente pensa, nossa, que contraditório isso, né? Mas quando a gente pensa no bem da outra pessoa, a gente está tirando a independência dessa pessoa de saber o que é o bem para ela. Porque normalmente quando a gente fala querer o bem, é o bem que a gente considera que é bom, né? Se você diz de alguém, por exemplo, que está em fim de relação, que está numa relação que, enfim, tem vários problemas aí, quem disse que sair dessa relação vai ser bom para ela, né? Se colocar num lugar, talvez, de não saber sobre o outro, quem sabe dele é ele mesmo, assim. Então, esse querer bem cai nesse lugar do que é bem bom para a gente, essa coisa meio da empatia, sabe? Então, talvez a gente não trabalha por aí. Acho que é nesse sentido, não dá para eu dizer o que é bom para essa pessoa, dá para eu questionar ela. Questionar sobre isso. Pedir para ela falar mais sobre isso, né? Talvez dessa forma a gente consiga olhar para isso de uma forma com que o saber não, e que é a forma com que a gente, né, pensa na psicanálise lacaniana, que o analista não é quem sabe sobre o paciente, né? A gente direciona o tratamento, com certeza. Só que a gente direciona questionando, perguntando, fazendo colocações, pontuando, costurando. Mas a gente vai ajudar a construir alguma coisa. E não dizer para a pessoa, olha, o seu relacionamento, você tá percebendo que é ruim? Você não quer sair disso daí, não? Né? Seria muita prepotência nossa dizer o que é bom para o paciente. E violento, né, Josi? Violento, Eu ia falar. Muito violento. Essa questão aí, né, que eu acho que é importante que a nossa direção de trabalho vai em cima disso, de saber do paciente, o que é aquilo para ele, da onde ele chegou aquilo, como que ele se sente diante disso, né? Isso quem vai dizer é aquele sujeito que está sofrendo. Não tem como a gente achar que a gente sabe o que é que aquele paciente está passando, o que é para ele estar em um relacionamento abusivo, né? Isso precisa vir dele. Ele precisa trazer aí, né, as palavras dele em relação a isso. Acho que a gente vai nessa direção, né, de entender o que cada sujeito tem a dizer sobre esse sofrimento que é dele. Luciano, pode falar, Luciano. Desculpa. Só complementando o que a Caroline falou, hoje eu estava conversando com um amigo meu, psicanalista, que já trabalha há bastante tempo,
Então, a gente estava até comentando essa questão de, às vezes, ser até interessante que o analisando tem uma contingência e falta a sessão, sabe? Então, às vezes, até essa falta, aquele dia a sessão, pode ser interessante no processo como um todo. Né? Enfim, ali ele pode elaborar alguma coisa, pode surgir uma situação, uma contingência da vida que pode fazer ele refletir de fato naquela situação por ele mesmo, né? Então, assim, até a questão da falta na clínica em determinada situação pode ser interessante. E um tempinho atrás assisti um seminário com o Christian Duque, ele trouxe um estudo de caso para a gente dar uma olhadinha, e sobre essa questão da falta mesmo, a sessão de uma paciente, analisando a dele que estava num processo de divórcio, então o marido havia pedido divórcio e a mulher não queria separar de jeito nenhum, né? Ela era analisanda. Só que o que ele fez? Ele foi muito sutil. Ela esqueceu, num feriado onde esse ex-marido, né, viajou e ela ia ficar em casa para pensar a situação do relacionamento e tudo mais, na sexta-feira ela esteve com ele para ser analisada e esqueceu a aliança, que ela, mesmo nessa situação, carregava no dedo e o marido já tinha tirado o dedo há muito tempo. Então, ela esqueceu a aliança no consultório dele, enfim, né? E ela queria vir buscar depois, quando tinha ido embora a aliança, e ele sugeriu, criou alguns obstáculos para ela não buscar, mas de forma sutil, de maneira que ela ficasse o fim de semana sem aliança, o que, na verdade, aconteceu, e quando ela retornou na próxima sessão, ela conseguiu perceber que, apesar da dor e da angústia do divórcio, ela conseguiria ficar sem o marido que já tinha ido há muito tempo. Então, ou seja, essas coisas vão se complementando, né? Seja falta, seja uma situação de contingência na vida do analisando e no processo também de análise. Luciano, esse exemplo que você deu, eu tenho um certo temor. Eu sei que foi o Dunker que deu, ele é pop e tal, mas o fato é que botar impedimentos para a pessoa ir lá pegar a aliança dela, a gente tem que entender de onde que se faz isso, né? Se isso foi feito no sentido de que ele, de alguma forma, supõe que sabe que é importante ela experimentar a ruptura do casamento, ele já está numa posição bem diferente da posição que a gente supõe seja a posição que o analista deve ocupar. Ele já está praticando uma psicanálise que não é orientada da maneira como a gente supõe que ela deveria. Porque, complementando a fala da Dani, né, é o sujeito que tem que dizer para a gente o que é aquilo ali para ele, mas para complementar o que ela falou, não que ele saiba isso que ele está dizendo. Não é que ele vai dizer porque ele sabe, ele vai saber porque ele diz, é o contrário. É dizendo que alguma coisa pode se constituir como um saber ali. É produzindo encadeamentos e a gente trabalhando arduamente, porque tem uma diferença grande na condução que a gente propõe, que seja a condição de um psicanalista, não é uma posição passiva, é uma posição de recorte e costura permanentes. É recortar elementos de um determinado grupo metonímico para articular com outros elementos de outro grupo metonímico, para produzir metáforas que permitam alterar o sentido daquilo que a pessoa está fazendo. E a gente não vai se estender aqui, porque isso é teoria pesada. É um trabalhão danado. Pesado. Está um trabalhão danado para chegar nisso, mas, assim, resumidamente, a Mari fez isso um dia desse. Resumidamente, o paciente chega, ele fala, ele apresenta esses grupos metonímicos, a gente recorta elementos de um, junta com outro, produz metáforas, muda o sentido do que ele está falando e pronto, acabou a sessão no momento em que aquele sentido foi modificado. É simples o nosso trabalho. Então, essa coisa de que a gente trabalha com as palavras é muito séria. Inclusive, isso responde ao Gabriel, isso responde a uma pergunta que a Isabelle colocou aqui no chat. A gente não tem como saber para onde que o sentido vai. A gente levanta a bola na rede, quem vai cortar é o paciente, mas a gente não levanta uma bola aleatória ou uma bola baseada nas minhas predileções sobre a vida do cara. Sim, senão vira interpretativo, né? Da forma, né? Pelo menos eu escutei o exemplo, assim, que vai diferente, né, do que a gente propõe
na psicanálise lacaniana, como o Augusto falou, como a Dani falou. Porque parece, claro, que isso também é uma suposição, né? Porque a gente pegou um recorte do que o Dunker falou, né? Então não dá para saber como que tinha antes, depois, qual foi o efeito. A gente pegou um recorte pequeniníssimo aí dessa análise que ele conduziu, né? Na verdade, então também não dá para saber o porquê dessas intervenções, essas pontuações, né? Na verdade, assim, eu acredito que seja a perspectiva lacaniana, porque, na verdade, o que estava sendo discutido ali era, na verdade, a pouca presença que nós vemos hoje de estudo de casos, né? Porque tem uma crítica que se faz em relação a isso, porque pode se tomar também esses estudos de caso como manuais e coisas desse tipo, o que não é, talvez, não é a intenção, sabe? Então, a questão estava sendo discutida na perspectiva lacaniana mesmo, ele estava tratando, na verdade, de trazer esse estudo de caso a partir do rigor dos estudos de casos de Lacan também, sabe? Tentando trazer isso para uma perspectiva mais atual, mais contemporânea e de presença mesmo desse tipo de trabalho. Eu não vou falar nem que sim, nem que não, Augusto. Concordo com você, mas ele trouxe todo um embasamento, um contexto antes e depois disso que eu estou falando. Então, é muito mais provável que eu esteja mais equivocado do que ele, mas também estou contigo, tá bom? Veja bem, Carol, também, né, respondendo a Carol e a Luciana, eu não disse que o que ele fez é certo ou errado, eu disse assim, que se ele fez aquilo baseado numa predileção pessoal ou na interpretação do que ele acha que deveria ser, se ele fez por isso, a gente não tem como saber, porque, como a Carol disse, é uma vinheta micro de um caso. A gente não tem como saber. Mas se ele fez por isso, a gente pensa que não é bem por aí, assim, que se conduz um caso. Agora, quanto ao segundo elemento que você trouxe, né, daquilo ali está num contexto de exortação a estudos de caso, o Lacan ele não deixou de apresentar casos por acaso, assim. O Lacan ele tinha uma prática de estudo de caso que pouca gente sabe, pouca gente acompanhou, que era feito num hospital fechado, eram equipes fechadas, e ele não permitia o registro. Isso é uma coisa bem rara na prática lacaniana, porque, em geral, enquanto ele foi vivo, a ideia era fazer circular os seminários. Agora, a prática de caso ela tem um risco, que é cair na impossibilidade de tornar aquilo um paradigma. A gente entende que a ciência avança não em casos particulares, mas em leis gerais. A gente entende que, pela via da formalização da nossa teoria, é possível a gente garantir a transmissibilidade da teoria. Se a gente não formaliza, se a gente não transforma aquilo numa linguagem que não dependa de circunstâncias individuais, né? Circunstâncias específicas para se sustentar, do tipo, se não fosse a Dora, se não fosse a fulana ou a cicrana, teria sido diferente. Se a gente não consegue encontrar o que tem de estrutura por trás do caso e não consegue formular essa estrutura de uma maneira matemática, formalizada e, portanto, transmissível, a psicanálise não tem futuro. É só isso que a gente supõe. Então, o estudo de caso, e a gente na Topos tem estudo de caso, tem apresentação de caso, mas a gente não chama de estudo de caso, a gente chama de formulação de caso. É o momento para pegar um caso de um terceiro, que a gente nem sabe quem é, que fez um recorte que foi aquele que ele decidiu fazer e que levou para que a Topos fizesse ali uma formulação. Formular é tornar aquilo ali fórmula. Então, não é o caso específico daquela pessoa, é o que tem de estrutural ali. Obrigado, Augusto. Oi, Isa, essa pergunta que você fez aqui no chat, eu acho que vai nessa direção mesmo do que a gente está falando, né? Não tem como a gente dar uma resposta sobre isso,
né, num contexto, num recorte tão específico dessas possibilidades e tantas aí que a gente vê no manejo, numa análise, numa sessão. Né, eu vejo um pouco por esse caminho, assim, eu acho que essas questões que estão aparecendo para vocês, de alguma forma, eu acho que o começo, quem que fez a outra pergunta? Foi você mesma, Isa, que você fez, como sustentar esse lugar de não oferecer uma resposta, eu peguei esse começo, né, como sustentar esse lugar, eu acho que tudo isso que a gente está falando hoje, o que sustenta esse lugar é a teoria. Esse é o meu ponto de vista, não tem como a gente escapar disso. Né? A gente não vai achar respostas no Instagram, a gente não vai achar respostas em uma pessoa que vai falar pra gente o que a gente deve fazer, né? Muito embasamento mesmo, a gente sustenta esse lugar na teoria, né? Seja ela qual for, seja psicanálise lacaniana, freudiana, winnicottiana, seja comportamental, junguiano, né? É a teoria que vai embasar para a gente sustentar esse lugar na clínica, de saber como a gente vai guiar, então, os nossos manejos a partir daí. Né? O que a gente vai escutar, o que a gente vai pontuar. É claro que aqui a gente fala, mais uma vez, da psicanálise lacaniana, mas, né, para qualquer abordagem, qualquer outra psicanálise, é nesse sentido também. A gente precisa se sustentar na teoria, é ali que a gente vai se sentir seguro para fazer esses manejos, é ali que a gente vai saber como articular isso que a gente está ouvindo, né, como que a gente deve fazer isso ou não, como acolher e articular essa técnica, né? Não ser só um, só o outro. Como que a gente faz tudo isso? Quem nos dá isso é a teoria. Eu acho que por isso a gente começou frisando dessa importância de um embasamento teórico, né? E isso desde a faculdade, né? Porque na faculdade de psicologia os estágios são obrigatórios. Então, em breve vocês estarão ouvindo essas pessoas e recebendo esses pacientes também. Né? Então, acho que ter essa base nessa pontuação é muito importante. Né, de não esperar essa resposta pronta, porque não tem essa resposta pronta. É para a gente, né? A prática é a teoria é a prática. Então, não tem como fugir muito do que a Carol tá pontuando aí, né? A gente se baseia teoricamente para fazer esses manejos. E acho que por isso que a gente trouxe um pouquinho no início sobre o início da clínica, né? Porque vocês estão na psicologia, estão num lugar que vocês estão vendo várias teorias, né? A formação da psicologia é uma formação generalista. E aí, a partir disso, vocês vão aí escolher, né, que teoria que vocês se identificam, que teoria que vocês veem uma afinidade para trabalhar, né? Não dá para a gente sair da faculdade de psicologia e falar hoje, para esse paciente eu vou fazer TCC, para o outro eu vou fazer psicanálise, para o outro vai ser Gestalt. Então, não dá para a gente fazer isso. É preciso ter ali, né, a teoria e a técnica estar alinhada, porque o nosso trabalho é embasado em uma técnica, né? A gente não tira ele da cabeça, não pode tirar, né? Isso é totalmente antiético. A gente precisa estar ali tendo uma teoria para embasar o que a gente faz na clínica. A gente precisa se lembrar que são pessoas que estão chegando sofrendo. E que seria muito antiético a gente não saber o que fazer, não ter um embasamento. É poder escolher as batalhas, né? Para que caminho a gente quer se orientar aí. Sim. Só para complementar, eu acho que vale a pena dizer que também que cada discurso é um discurso, né? Então, o analista vai operar em cima do discurso daquele sujeito. Então, às vezes, a gente criar hipóteses de caso não vai chegar a lugar nenhum, não vai dar uma resposta concreta. Eu acho que é isso também para frisar isso. Cada discurso é um discurso. Qualquer viés teórico vai acabar estragando a escuta, né? Perdão, Gabriel, não sei se eu entendi. Se chegar com qualquer viés que não seja a teoria, acho que acaba com a escuta, né? E eu não sei se isso teve... Outra frase que é atribuída ao Lacan, que eu não tenho certeza se é que a resistência é sempre do analista. Teria a ver com isso também? Eu acho difícil de articular nesse momento, assim, no bate-pronto, mas tem. Me dá meia hora que a gente fala. Gabriel, mas, esse daí é assunto para o próximo, o que você acha? No bate-pronto fica difícil, mas tem sim. É a gente que emperra. Tá bem. Nosso tempo já está acabando, a gente pode dar uns comentários finais. Se alguém tiver mais alguma pergunta, se quiserem falar alguma coisa. Com certeza. Eu acho que a gente começou nesse tema aí da responsabilidade e acabou destrinchando para vários outros, né? Que não é que estão separados aí, né? Tá tudo relacionado, claro, mas se alguém tiver alguma questão também sobre esse tema em específico, né? Do que a gente falou também, bem-vindo.
né, para a gente articular mais. Eu fiquei com uma dúvida também pairando na minha cabeça, acho que foi até quando a Carol estava falando, que a gente não pode fazer com que vire uma clínica interpretativa, né? O paciente fala e a gente interpreta. Só que quando você falou isso, me veio muito uma coisa na cabeça que foi sobre o atendimento com crianças. Eu ainda não tenho Lacan na faculdade, acho que só no que vem. Então, ainda não peguei, não sei como que seria um atendimento com crianças. Mas, até então, eu me interesso muito pela abordagem kleiniana. E a Klein, ela vai falar muito da interpretação com as crianças. Eu não sei se sai muito fora, assim, só para dar um parecer, assim, de como seria essa clínica com as crianças. Alguém aqui tem experiência com atendimento de crianças? Eu não atendo crianças. Algum de nós já atendeu? Eu já atendi tudo que Augusto? você pode imaginar e mais alguma coisa. O Augusto imagino mesmo. Mas como que foi, Augusto? Você quer compartilhar? Eu sustento que essa técnica, ela se dá da mesma maneira, a gente trabalha com a fala. Então, eu imagino que se não tem fala, não tem como a gente articular alguma coisa, e aí já é diferente de Klein, ou da Doutor, que aí talvez elas tenham uma técnica completamente diferente da que a gente está sustentando aqui enquanto lacaniana, né? Mas eu sustento que enquanto tem uma fala que dê para articular, há um trabalho possível, mas não atingir crianças para poder afirmar. Vai lá, Augusto. Acho que você pode falar melhor. Não, eu acho que quem atende criança se surpreende com o fato de que as crianças falam mesmo, elas são sujeitinhos, elas não são... A gente acha que criança é burro, não é não, cara. A garotada fala e pega a palavra. E quando a gente está falando de uma criança muito nova, a ponto de não poder tomar a palavra, tem palavra, mesmo que seja nos pais. Tem ditos sobre aquela criança, mesmo que seja nos pais. Às vezes acontece vem trazer um bebê de 8 meses que está rejeitando o peito. E aí está procurando tratamento para o bebê. Não, tá bom, beleza, vamos tratar o bebê? Fala, mãe, fala, pai, né? Vamos tratar disso aí, porque é um dito, a gente não menos do que aquele bebê é efeito de ditos. Então, a nossa teoria embasa, como a Carol falou, da mesma maneira, a gente operar com crianças e com adultos. Ah, legal. Tá certo. Obrigada. Hoje eu estava, só para complementar rapidamente, eu estava lendo o seminário 11, Lacan fala exatamente isso. O único instrumento que a gente tem é a fala. Ele não especifica de quem é a fala, mas que tem uma fala que a gente possa operar a partir da fala, né? E aí, pessoal, mais alguma questão? Os sujeitinhos foi carinhoso, tá, Emily? Não foi depreciativo, não. Não, é que foi engraçado mesmo. Jeitinhos. Retomando só uma coisa que vocês estavam tratando antes, sobre e a Laura levantou a mão, já vou lá, Laura. Sobre a coisa do acolhimento, né? Quando vocês levantaram essa ideia de acolhimento, a gente dá dignidade à palavra do outro, já é acolhedor pra caceta, seja uma criança, seja sei lá, o que for, sabe? Porque a pessoa, às vezes, ela chega no nosso consultório sendo um depressivo, sendo um ansioso, sendo um drogadito. Ele já chega com ditos sobre ele e a gente fala, bom, beleza, eu não sei o que é nada disso, me diz você, vamos lá, me traz, né? A tua fala tem dignidade aqui. Eu não entendo o acolhimento como bota no colo e faz carinho, eu entendo acolhimento como garantir uma dignidade de palavra, e isso com criança, sabe, com humano. Muito bem colocado, Augusto. Sim. A Laura Pode falar, Laura. Você quer falar, escrever no chat?
Pode ser muito horrível que eu vou falar assim, tipo, nada a ver, sabe? Mas é que nem o que eu tô pensando agora. Se a pessoa tem alguma coisa que ela acha que, tipo, ela supõe que a outra pessoa vai pensar, o analista vai pensar, e isso parte da barreira de, tipo, qualquer moral, crítica, julgamento. Então, não importa se o analista vai estar julgando ou não, se aquela própria pessoa se julgar constantemente e não conseguir realmente falar. Entende? Então, ou não faz sentido nenhum. A sua questão é planejada aí? Oi? A sua questão seria como fazer um manejo nesse caso? Não, porque Qual que foi? Uhum. é sobre, tipo, a que estava falando sobre julgamento, né? Sobre o começo daqui da palestra. Uhum. E, tipo, falei pra mim que eu esqueci direitinho qual que é o nome. Sabe, A resistência do analista, no caso, o analista ser o problema, e no caso, o analisando já não fala porque o analisando já se culpa. Ele fica preocupado se o analista vai culpá-lo e tudo mais, mas já não fala porque o próprio analisando se culpa. Seria isso? Não, eu estava falando sobre julgamento, certo? Estava falando sobre, tipo... Ai, meu Deus, eu sou muito ruim em falar. Nossa. Sobre culpabilizar? Sobre isso. Obrigada. Estava falando sobre... Aí não adianta que é melhor atender sem culpabilizar. Não adianta nada não culpabilizar se o analisando se culpabiliza toda hora, entendeu? Não faz sentido. Ele já está naquele papel. Mas acho que a gente faz um trabalho em cima disso, né? Dessa culpa que esse analisando está sentindo, né, Laura? Acho que isso é muito diferente de um analista o culpar, né? Isso aí são posições, acho que distintas. Então, acho que a gente vai articular em cima dessas culpas, né, que se analisando vem trazendo, né? A gente vai questionar, perguntar, vai trabalhar em cima disso. Até para ver que culpa é essa, de onde ela veio, o que é essa culpa que esse paciente específico sinta, né? Mas acho que isso são posições diferentes. A culpa que o paciente traz e outra posição seria o analista culpabilizar esse paciente. Ah, tá. Entendi. Mas, Laura, se você chegou a essa conclusão, é exatamente assim, é que a gente queria passar mesmo, assim, que né, não adianta, o paciente já vem cheio de culpa, né? A gente vai culpabilizar mais. Então, você pegou a essência do que a gente está querendo dizer aqui. Ah, que bom. Eu acho que a chamada vai se encerrar sozinha quando der 9 horas. Então, então obrigado a todo mundo que participou, obrigado a todo mundo da Topos. Muito legal, boas falas. Nós que agradecemos o convite, Gabriel. Imagina. Espero que tenha atendido o que você estava esperando desse tema. Né? E a gente se vê em breve nos próximos, né? Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Carol já se convidando. Eu me convido sempre, eu adoro vir pra cá falar. Estou esperando o próximo tema. Fica de gancho, né, para o próximo. E só para deixar claro, assim, se vocês quiserem saber mais sobre a Topos e tudo mais, nosso e-mail está sempre aberto. Temos um site, né? Temos um site, temos um Instagram e temos um e-mail sempre aberto para questionamentos e, enfim, né? O nosso canal de comunicação principal é o nosso e-mail. Então, para vocês, né, terem isso em mente. Sim, vamos compartilhar. Obrigado de novo a todo mundo, boa noite e até a próxima. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Gostado. Adorei, galera. Um abraço. Abraço. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau, tchau.